Bem-vindos a mais um Sinopsis Entrevista, dessa vez falando com a Cris Bortoncello. Ali está escrito Cristiane Bortoncello, mas a gente já chama ela de Cris, que é assim que ela é conhecida, né, pelos colegas e pelos profissionais da área. E hoje ela está aqui para falar sobre o mais recente lançamento da Sinopsis, que é o livro Violência, Compêndio Teórico Prático sobre Vítimas e Agressores. Um tema extremamente importante, faz parte do dia a dia da população brasileira e que agora vamos dizer assim, é atendido em termos de demanda com esse livro excelente que nós vamos abordar hoje. Antes de dar o bom dia da Cris, já damos um toque para você que está nos assistindo, para se inscrever no canal da Sinopsis, habilitar o sininho, dar o like neste vídeo, porque se não for assim, o Instagram não, aqui é o YouTube. O YouTube não entrega, então você tem que dar o like. Se puder comentar, comente, faça o barulho, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, tá bom? Rapidinho, para a gente logo começar a nossa entrevista, ler aqui o currículo da Cristiane Bortoncello, tá? Cristiane Flores Bortoncello, psicóloga, terapeuta com certificação pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC, mestre em Ciências Médicas, Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bispo. O nosso público pode estar vendo a nossa entrevista de madrugada, a gente nunca sabe. Dá o alô para o nosso público e eu já vou engatar uma pergunta rapidinho, porque o tempo vai passar rápido, porque o assunto é extremamente importante. Oi, Cris. Oi, estou muito feliz de estar aqui. Essa obra é muito importante para mim e estou muito grata por esse momento aqui. E pela editora Sinopsis me dar a oportunidade de fazer esse movimento aí. Então tá, e nós, viu, Cris, é que estamos felizes em mais uma vez você dar mais um filho para a gente editar, né? Porque cada livro é um filho, já temos alguns aí em parceria contigo, né? Depois, aliás, não falou aqui no currículo, mas já temos alguns livros para contar, né? Durante a entrevista a gente vai falando também. Antes de mais nada, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal do Telegram, né? Para receber as notificações de quando a gente coloca algum conteúdo novo ou no YouTube ou no Instagram em termos de vídeo, tá bom? Mas, Cris, como é que surgiu a ideia de organizar esse compêndio, né? E com que objetivo em mente, né, esse projeto apareceu para você? Olha, eu não sei se tu te lembra, Ricardo, mas eu não me lembro o ano, tá, gente? Eu sou péssima para ano. Mas eu fui dar uma palestra sobre abuso e na saída da palestra, conversando com o Ricardo, ele disse: Cris, o que tu acha? Tem que ter um livro sobre isso, temos poucas publicações sobre isso, fazem muitos anos isso. E a gente conversou basicamente sobre isso e conversamos que precisaria ter num livro desses aí, não só a questão da violência, mas de quem sofre, das vítimas, mas também da questão do agressor, e isso passou. E eu, como mulher, vivi muitas situações de violência e convivi com muitas pessoas que passaram por situações de violência. Então, surgiu, assim, essa grande ideia de poder ter, em um material só, tudo que se pudesse pensar sobre violência, mas também deixando um espaço reservado e preparado para se pensar sobre o agressor e nas práticas e no tratamento e por aí vai. Basicamente isso. Mas já fazem muitos e muitos anos que a gente vem pensando sobre isso. Na verdade, eu sei da história, né? Quem não sabe é o nosso público que está nos assistindo, e realmente foi bem isso, né? A gente estava no evento, realmente também não me lembro qual foi o evento que a gente estava, eu acho que era alguma coisa da FBTC. Foi um evento da ATC. Eu me lembro até onde foi, em Porto Alegre. Foi um evento, acho que em Porto Alegre, exatamente. E ela abordou o assunto e na hora eu falei, olha, não me lembrava, e assim como até hoje acho que não tem nada, né? De um livro feito especificamente, né? Com esse olhar da psicologia, mas um olhar abrangente, né? Um olhar, né? Vamos dizer assim, 360 graus do assunto.
Isso, existem livros, né, que trazem questões de violência, mas são livros curtos, pequenos e específicos. E a nossa ideia foi justamente colocar tudo, absolutamente tudo, que fosse possível num livro só. Antes de mostrar o livro, que aqui na minha... Eu estou com um aqui, com certeza, acho que não sei se a Cris está com um também lá. Tudo bem. Vai aparecer, aliás, do lado de lá vai aparecer depois um QR Code com a capinha do livro. Deixar já o convite para você que está nos assistindo. Entrevista 55 é o cupom desse nosso programa aqui, com 15% de desconto para você comprar o livro da Cris e qualquer outro livro do nosso site. E enquanto este canal estiver aberto e tiver a possibilidade de você estar assistindo, esse cupom será válido. Então, lá por 2052, mais ou menos, se você estiver vendo essa entrevista, o site da Sinopse ainda existir, o cupom de 15% está valendo. Então, anota aí, entrevista 55, mas, este é o livro, tá? E ele é realmente um livro, né, robusto, onde a Cris organizou a obra com um grupo seleto aí de colaboradores. Então, o livro é bastante abrangente no que tange a questão da violência, né? E aonde eu acho que talvez o grande diferencial dele é que ele fala da vítima e fala do agressor. Fala da questão da psicologia, também um pouco pela questão jurídica. Então, é um livro que a gente vai ter uma entrevista aqui, né? E que vai ser elucidadora para o profissional da psicologia ou para o estudante de psicologia, né? Que está hoje na faculdade aí, já ter uma visão extremamente abrangente do tema. Mas, Cris, na sua concepção aí, tá? Qual a relevância dessa temática, tá? Hoje na psicologia, né? A gente sabe que a violência faz parte do dia a dia de todo mundo, né? O quanto isso está impactando o dia a dia aí dos profissionais da psicologia para esse livro ser realmente importante, como a gente acredita que seja? Olha, Ricardo, ele não é importante, ele é indispensável. Ele é indispensável porque o mundo está evoluindo e tem coisas que não dá mais para aceitar. Não cabe mais comunicação violenta, não cabe mais invalidação, não cabe mais agressão. E esse livro, ele é indispensável, ele é fundamental. São 704 páginas do livro, são 39 capítulos. Os autores se debruçaram para falar sobre tudo que se pensava sobre violência. A gente tem autores que são da área psi, de abordagens diferentes, a gente tem o pessoal do direito, né, para também poder ter esse olhar do todo, porque existem processos jurídicos importantes que acontecem, existem muitas coisas, né? Então a gente precisa olhar por todos os âmbitos. São 76 autores envolvidos nesse projeto, e o livro ficou lindo, a gente olha sobre todas as idades e sobre todos os parâmetros de se pensar sobre a violência. Então, ele é indispensável, é um livro que ele serve para um promotor, para um advogado, para um juiz e para os profissionais que atendem no consultório clínico, mas também para as empresas que querem poder entender um pouco mais sobre o tema violência. Então, é um livro que com certeza vai esgotar rapidamente, se as pessoas conseguirem entender a completude dessa obra. Acho que é isso. Excelente. Já está ali, a capinha do livro com o QR Code. Esse livro, né? Esse QR Code entra na página do nosso site para poder comprar a obra, mas mais do que isso, você pode, antes de comprar a obra, baixar um PDF, né? E ter acesso ao conteúdo do livro até e inclusive o primeiro capítulo. Então, você baixa um QR Code, um PDF, né? Vai conhecer o currículo da Cris e de todos os 76 colaboradores que ela mencionou, vai ter acesso ao prefácio, apresentação, a todo o sumário da obra, onde você vai ver assunto por assunto que foi abordado e, né, cereja do bolo, você ainda recebe o primeiro capítulo na íntegra para você ler e ter o entendimento de como é que esse livro está abordando o tema, como é que ele está escrito, para você comprar com segurança
a obra, tá bom? Fica ali o QR Code e a dica, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o nosso atendimento personalizado, 51-3600-6699, que pode tirar mais alguma outra dúvida sobre o livro. Mas, Cris, um pouco da próxima pergunta, você já deu uma pitadinha agora no anterior, tá? Uma das características da obra é esse olhar de diferentes profissionais, aí que você já deu uma mencionada, e abordagens, tá? Nos conta um pouquinho mais, né, sobre quais são esses olhares, né, e qual foi a ideia de trazer tudo isso para dentro de um livro único, né? O que você pode dar, sem dar muito spoiler aí do livro, tá? Sem contar muita coisa, né? O que você pode falar para acrescentar o que você já comentou na pergunta anterior? Bom, gente, para responder essa pergunta, eu não vou dar spoiler nenhum, porque o que me faz refletir enquanto eu recebo essa pergunta é por que eu quis criar isso, né? De tantos movimentos que eu já vi acontecer, seja comigo ou com outros colegas, de pessoas que foram agredidas ao longo da vida e não tiveram a justiça feita do jeito correto, seja porque encontraram advogados que não estavam bem preparados, seja porque dentro do caso ali, do inquérito, né, as coisas não foram bem conduzidas, seja porque a vítima não entendia, não sabia também os seus direitos, seja porque o agressor, enfim, uma infinidade de pessoas e sistemas estão envolvidos no tema violência, e eu acho que falta muita informação. A população, em geral, não tem muita informação, os profissionais, muitas vezes, não estão preparados para atender, e por isso, compêndio, por isso, compilar tudo num único material, para que uma parte possa saber sobre a outra parte, o que funciona, o que precisa, quais são os tratamentos. Eu acho que ter tudo compilado num lugar só dá a possibilidade de todas as pessoas saberem mais sobre aquilo que se precisa saber. Acho que é isso. Realmente, né, Cris, o livro ele é bastante abrangente, né? E a minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? O livro ele é dividido em duas partes, né? Eu acho que vamos começar a mostrar um pouquinho mais, né, os meandros da obra. Duas partes, né? E gostaria de falar sobre a primeira especificamente, que é sobre a infância e adolescência, né? Quais são as formas de violência nesse período da vida? Vamos falar um pouquinho agora do tema violência, pegar o gancho do livro e falar um pouco sobre o tema violência para quem está nos assistindo aí, que, aliás, já deve nos seguir no Instagram, no @sinopses, com certeza, mas para quem está nos assistindo, tem uma visão mais abrangente dessa questão. Quando se fala de violência, infância e adolescência, né, nesse período, o que a gente está falando? Primeiro, só para complementar um pouco do que eu falei antes, né, para fechar, esse livro, a organização desse livro se deu no início da pandemia, então eu queria que a gente tivesse mais temas ainda, que esse livro fosse um pouco maior ainda, e por conta da pandemia, de tudo que todos nós vivenciamos, ele acabou tendo esse desenho, que é super completo, mas ainda poderia ser mais, vamos dizer assim, né? E eu quis muito, ao organizar esse livro, dividir em duas partes, para que a gente pudesse se debruçar sobre as questões da infância e adolescência e depois também pensar numa parte que provavelmente a gente vai falar depois aí. Mas pensar na violência para essa faixa etária da infância, assim, o tema violência ele vai abarcar todas as idades e todos os contextos, né? E quando a gente fala sobre violência, a gente vai falar sobre o papel parental desses pais com essa criança, sobre os lugares que essa criança, esse adolescente visitou. E quando uma criança é negligenciada, isso é uma forma de violência, isso é uma forma de abuso. Quando o pai ou uma mãe superprotege um filho, isso é uma forma de violência, isso é uma forma de abuso. A gente vai ter abuso físico, a gente vai ter, né? Eu estava falando aí da superproteção. A superproteção ela é um abuso, né? Que vai para uma coisa mais psicológica, porque esses pais eles estão querendo
ao superproteger, cuidar melhor dessa criança, mas isso acaba impedindo ele de se desenvolver. Então, a maioria das famílias, das pessoas, não se dá conta que a superproteção pode ser uma forma de negligenciar essa criança, né? De abusar psicologicamente dessa criança. E aí a gente vai ter situações de invalidação que entram na questão do abuso psicológico, a gente vai ter também a questão da agressividade, a questão do abuso sexual, que a gente vê que é super... ocorre bastante, né? E muitas vezes não é denunciado. Então, a ideia dessa primeira parte do livro é olhar para isso, para o bullying, para o cyberbullying, que acontecem também, que também são formas de abuso, e que a gente precisa... Antigamente não se olhava para essas coisas, a gente precisa se debruçar bastante, né? E eu estava olhando, assim, né, alguns dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque aí a gente vai olhar em cima disso para a questão da criança, com relação às denúncias que acontecem, 38% das denúncias são por negligência, 23% por violência psicológica, 21% sobre violência física, e por aí vai. E aí tem uma outra questão que esses dados nunca são dados tão precisos, porque nem todo mundo vai denunciar. Então, por isso que a gente precisa ter, assim, se debruçar bastante sobre esse tema violência. Cris, o abuso, por isso que você acabou de mencionar, né? O abuso é um dos temas tratados aí nessa parte do livro, né? E você pode nos contar mais sobre sinais e características, né, da criança e do adolescente vítima desse tipo de violência? E vou um pouquinho mais além, né? O livro tem especificamente um capítulo sobre abuso de meninos, né? O que a gente pode contar aqui para o nosso público? Lembrando, né? Via de regra, a gente faz esse conteúdo para profissional de psicologia, para estudantes da área, mas como o tema violência ele é muito recorrente, com certeza esse vídeo vai furar a nossa bolha e vai ser visto por pessoas normais do dia a dia, né? Então, como é que a gente poderia sinalizar para um pai, ou para uma mãe, ou para um cuidador? O pessoal gosta de falar de cuidador hoje, mas não dá, né? Pai e mãe, está tudo muito politicamente correto. Eu acho muito chato isso, mas ok, vamos respeitar. Né? Os sinais, as características que a gente pode falar aí. Se você quiser, fala um pouquinho do capítulo específico também que está lá, né, na primeira parte, que é abuso de meninos. Tá. Bom, sinais e características da criança e do adolescente que sofreu abuso, né? Sinais, questões cognitivas, questões emocionais, questões comportamentais. Nas questões cognitivas, a gente vai ver, assim, aquela criança ou adolescente com muita confusão mental, com baixa concentração, muitas vezes, na escola, a incapacidade de compreender a experiência como violência. Muitas vezes ela passa uma vida inteira sofrendo violência, ela normatiza isso, então ela fica confusa. Às vezes a criança que sofreu violência de um cuidador, né? Às vezes de um irmão, de um pai, de uma mãe, e aí ela fica confusa, porque aquela pessoa deveria ser a pessoa que protege, mas na verdade é a pessoa que maltrata. Então há uma certa confusão sobre esse lugar, né? Também questões cognitivas envolvidas, a sensação de culpa. Se isso aconteceu comigo é porque eu merecia. Então, há um atrapalhamento, né? Muitos pensamentos intrusivos, crenças relacionadas à inferioridade dessa criança também, inadequação, pensamentos catastróficos, desesperança, baixo rendimento escolar, e por aí vai nas questões cognitivas. Pensando nas questões emocionais, a principal, assim, que a gente vê muito, o medo, a culpa muito grande, a vergonha, a ansiedade, a tristeza, a raiva, são emoções, assim, que permeiam muito as crianças e os adolescentes que sofrem violência, uma sensação de rejeição, de confusão, sempre batendo muito, assim, uma coisa de humilhação, geram muitos atrapalhamentos, assim, né? E aí vai levar essa criança, esse adolescente, para um desenvolvimento de desregulação emocional,
que no futuro pode desencadear aí um transtorno de personalidade, né? A gente vê crianças e adolescentes, às vezes, com transtorno de estresse pós-trauma, que precisam ser olhados e tratados, e muitas vezes isso não acontece, o que é péssimo. E pensando nas questões comportamentais aí, né? Crianças ou adolescentes que fogem de casa, que isolamento social, muita agressividade, ou às vezes uma coisa de embotamento e daqui a pouco uma coisa para fora. Crianças pequenas, às vezes a gente vê através da enurese, né, que é escapar o xixi, ou da encoprese, que é a questão do escape do cocô, a gente vê também. Comportamentos de hipersexualidade, né, a gente enxerga muito assim, a mudança no sono, alimentação. E aí eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente vê uma criança ou um adolescente com febre, a febre é um sintoma de que alguma coisa não está legal naquela criança ou naquele adolescente. Então, esses sinais característicos da criança e do adolescente, esse capítulo foi um capítulo que eu escrevi com mais outros colegas, eles são sinais de que tem alguma coisa acontecendo dentro daquela casa e precisa ser visto. A criança vai dando sinais, não é de uma hora para outra que a criança vai sair falando, né? Às vezes a criança consegue, aconteceu uma situação de violência, a criança sai falando, mas isso não é tão comum. A grande maioria das crianças se fecha, se cala, tem dificuldade de falar por causa da culpa, da vergonha, do medo, de uma série de sensações, emoções e pensamentos que ficam tomando conta da vida dela. Mas ela vai sempre dar sinais de alguma coisa. Então, é importante não só a família, as pessoas que estão na volta, mas os profissionais também estarem atentos para cada um desses sinais e sintomas. Assim a gente evita a violência. Excelente! E você que está nos assistindo até agora, então, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal do YouTube, né? E habilite o sininho para que quando a gente publicar algum outro vídeo, você receba a notificação, tá bom? Mas é importante você fazer esse movimento, senão o YouTube não entrega esse vídeo, né, fora da nossa bolhazinha. Mas, Cris, a segunda parte, né, trata de adultos e idosos, né? Além de abranger aquelas questões raciais, de gênero e pessoas com deficiência, né? Sabemos que são aí muitos assuntos, né? E queria que você pudesse dar uma palhinha, né, sobre as formas de violência tratadas nessa parte, já que são várias, né? Se você puder abordar algumas delas para que as pessoas entendam, né, a abrangência dessa obra, ela vai além, né, do que já foi escrito na área. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? E o momento que a gente está vivendo também, eu acho que é importante, todo mundo escreveu já com uma cabeça um pouco diferente, tanto é que esse livro fala do lado do abusador também, uma coisa meia controversa. Não esperada, né, Ricardo? Oi? Não é uma coisa muito esperada. As pessoas esperam que a gente olhe só pelo viés da vítima, mas a gente também precisa olhar pelo viés do abusador. A gente sabe que muitas pessoas que cometem a violência também passaram por situações de violência. E a gente não fala sobre isso para passar a mão por cima, mas para que a gente precisa se debruçar e olhar para todos os âmbitos, para todos os lugares. E essa segunda parte do livro, a gente se debruçou nos adultos, nos idosos, nas pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, porque essas pessoas também elas têm um risco aumentado de sofrer violência, muitas vezes porque elas estão em situações de vulnerabilidade, de fragilidade. A gente tinha carência de ter um lugar específico para olhar para o idoso, né? O idoso, ele precisa ter esse olhar, ele está no momento de vulnerabilidade, ele tem necessidades, ele tem demandas, e muitas vezes os idosos são negligenciados. A gente precisa olhar também para a questão da população LGBT, né? E olhar para as questões de minorias, que também muitas vezes são deixados de lado. A gente sabe que as pessoas que são
os transgêneros, por exemplo, né, sofrem muitas vezes violência, uma violência velada dentro de casa, onde a família, muitas vezes, não, por falta de compreensão, por falta de entendimento, acaba tendo uma discriminação, um julgamento, uma invalidação para essa pessoa que está vivendo uma situação que precisa ser olhada, né? E essa falta de informação sobre todas as questões tem um impacto absurdo. Acho que a gente precisa entender mais sobre a questão de sexualidade, a gente precisa entender mais sobre os papéis da gente enquanto ser humano na sociedade. Acho que a gente tem que olhar mais para as questões discriminatórias, a gente precisa olhar mais para a questão racial e étnica, né? Que a gente vê tanta discriminação e as pessoas ainda se utilizando de discursos para justificar, né? Não tem mais como justificar, a gente precisa se informar. Então, esse livro vai ter capítulos, são 2 capítulos voltados para a questão racial e étnica. A gente vai ter capítulos voltados para observar as diversas formas de violência na população LGBT. A gente vai olhar para a questão de como é que a gente avalia uma pessoa que sofreu violência, e também como é que se trata, porque existem várias formas diferentes de avaliar e de tratar quem é idoso, quem tem deficiência, né? E a gente precisa, os profissionais precisam estar capacitados para isso, para saber olhar isso de um jeito mais profundo, mais inteiro, que essa avaliação, esse tratamento, ele possa ser feito de forma realmente efetiva. Então, a gente vai ter também, né? Eu não sei se tu pretendia perguntar isso para mim depois, mas já vou falar aqui um pouco, né, Ricardo, porque eu acho importante olhar a questão da violência patrimonial. A gente vai ter capítulo aqui voltado para as questões da violência obstétrica. Gente, ninguém falava sobre violência obstétrica antigamente. A gente precisa olhar para isso, é importantíssimo, é muito significativo. Trazendo esses conceitos para agora, a gente tem a possibilidade de fazer a mudança na sociedade acontecer. Então, a gente tem que escrever sobre isso, falar sobre isso, gritar sobre isso, para que as pessoas possam se debruçar um pouco mais. Violência patrimonial tem sido um tema tão falado e pouco escrito. A gente vê algumas publicações aí, agora nas redes sociais, mas de artigos, de coisas, não se vê muita coisa. Então, nós temos um capítulo sobre isso, para se debruçar sobre isso. A questão do aborto legal, é correto, não é? Como é que funciona isso? Nós temos um capítulo sobre isso. Então, eu estou muito orgulhosa do livro, porque a gente tentou, assim, trazer a maior completude possível, assim, por isso dividir o livro em partes, infância e adolescência, e adulto, idoso, pessoas com deficiência, e explanar sobre todas as formas de violência, porque a gente também tem questões cibernéticas muito importantes, que também acontecem em situações de violência. Então, é uma obra muito completa. De fato, né? E mais do que a gente está aqui falando do livro e que ele é completo, você pode, vai aparecer um QR Code aí do lado, você pode agora entrar na página do livro, antes de comprar, tá ali para você comprar, mas não precisa comprar não, tá desconfiado, não compre. Clica aí o QR Code, entra na página e baixa o primeiro capítulo da obra, né? Baixa o conteúdo do livro até o primeiro capítulo para você validar o que a gente está aqui conversando, né, nessa entrevista com a Cris Bortoncello. Mas, Cris, agora é chegada a hora que eu derrubo você, entrevistada, ou os entrevistados, eu não respeito nenhum, eu sou daquele cara, vocês me conhecem, eu sou aquele cara que fala, que não quero saber. E aí eu faço uma pergunta que não está na nossa cola, tem uma cola aqui, o pessoal que está nos assistindo, tem uma cola, tá certo?
Fica escondido aqui embaixo para ninguém ver, para ter a cola. E aí eu jogo a cola fora e faço uma pergunta que não está no nosso combinado. Nesse caso, Cris, já que o tema é violência, óbvio que você tem a tua clínica, você tem o teu público, mas vocês se falam, né? Vocês psicólogos, né, costumam se falar, e você falou com muitos deles para organizar esse livro. Se a gente fosse fazer um ranking, né, do quesito violência, em termos de demanda clínica, quais seriam os 3 principais temas de violência que batem nas portas das psicólogas e dos psicólogos do Brasil hoje? Você consegue, assim, 1, 2, 3, não precisa ser a ordem o mais importante, o menos, mas quais são as 3 demandas que mais batem na clínica hoje para tratar do assunto? Olha, tem os que batem na porta para tratar do assunto, mas tem os que não batem na porta, eles nem estão enxergando o que é violência. A invalidação familiar é uma violência que nem os pais e nem as crianças se dão conta. Tem também a violência doméstica, que nem a pessoa que vai buscar terapia por outras questões, às vezes é um transtorno de ansiedade e está sofrendo violência doméstica. Mas a violência doméstica também é tema da busca. Pessoas que mulheres, geralmente, né, mais comum, mas acontecem também o inverso dos homens, que vêm buscar, né, por estar vivendo relações abusivas frequentes. A gente também tem a questão da violência sexual, de crianças pequenas que às vezes vêm buscar a psicoterapia por conta disso. E às vezes a gente está atendendo um caso de situações e a gente acaba descobrindo que a pessoa sofreu abuso, né? E que às vezes não contou para nenhum terapeuta uma vida toda. Então, acho que é isso. Se acontece no teu, com certeza deve acontecer nos outros, né? Eu acho que é nessa hora que o livro serve para qualquer um, ou seja, é de fato um compêndio sobre o assunto, né? Esqueci aqui, mas são 704 páginas. 704 páginas. Esse livro, ele é para todos os profissionais que trabalham na área de saúde mental. Pode ser uma pessoa que vai dar conselho. Porque o que acontece? Aqui está dizendo qual é o melhor tratamento para quem sofre violência, em todos os âmbitos. Então, se eu vou aconselhar alguém, eu posso ser, sei lá, puxa, me fugiu a profissão, que trabalha muito com saúde mental e saúde pública, Jesus. Os conselhos tutelares, pessoal? Não é o pessoal do conselho, mas o conselho tutelar também. Seria bom que o conselheiro do conselho tutelar pudesse ler essa assistente social, me veio a palavra, Jesus. Os assistentes sociais, por exemplo, eles têm papel fundamental, né, de aconselhamento, eles vivenciam e participam de muitas situações de violência. Então, esse livro ele não é só para psicólogos e psiquiatras. Esse livro é também para o pessoal do direito e é também para o pessoal das outras áreas, porque aqui fala sobre quais são os tipos. Depois ele fala sobre como avaliar aquele tipo de população e depois ele fala como tratar. Então, ele vai passando na faixa etária de infância e adolescência e também de adulto. Então, pensando no tema idoso, ele vai olhar o que acontece com os idosos, pensando em inglês e etc. E ele vai dizer como é que se avalia um idoso. Quais são as características que precisam ser observadas para avaliar e depois como é que se trata um idoso, que tipo de psicoterapia, como é que tem que funcionar o tratamento. E é nosso papel, que trabalhamos com saúde como um todo, entender o que funciona. Porque senão, Ricardo, olha só, eu tô com um machucado. E o padrão número 1 para cuidar esse machucado é lavar a ferida e passar uma pomada X. E eu não faço isso. Eu dou uma lavadinha ali com qualquer coisa e boto um band-aid. Essa ferida não vai cicatrizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem tratamentos que funcionam, que vão ajudar e vão fazer a diferença na vida das pessoas. Os profissionais têm responsabilidade de saber o que é padrão ouro, o que funciona, o que realmente vai ajudar, entende? Não, com certeza. Mas antes de te encaminhar ali para falar da parte jurídica, tal, que eu acho que ela é bem interessante, eu queria retomar, eu botei um pouco na pergunta anterior e você
se focou mais nessa questão toda do idoso, LGBT e tal, etc. Mas eu queria retomar um pouco a questão, né, do agressor. Eu acho que esse é o tema, acho que é do livro todo, eu acho que esse é o tema muito tabu na sociedade. Eu me lembro quando a gente falou sobre isso, você me comentou que dentro da própria psico tem gente que divide. Eu falei, pera um pouquinho, né? Eu acho que tem que. Se isso acontece, não tem como não falar no livro, por mais que algumas pessoas não queiram falar no assunto, né? Então, você poderia explicar, né, essa questão do agressor, né? O que deve passar pela avaliação, tratamento, importância desse processo e mais, tá? É possível identificar esta pessoa em terapia? Que eu não sei, né? Olha, eu sou um abusador. Eu acho meio difícil que alguém talvez chegue na clínica para dizer que é um abusador e quer um tratamento. Eu não sei se essa questão, se essa demanda aparece, tá? Mas estando fazendo a terapia com alguém, é possível identificar, assim como a gente perguntou agora há pouco, identificar os sinais de uma criança abusada, né? É possível identificar os sinais de uma pessoa que abusa, independente de ser homem, mulher, gordo, magro, alto, idoso, velho, não importa. É possível dar uma identificada nisso? Olha, eu não sou especialista nisso, eu não atendo esse tipo de público, porque eu não consigo. Todos nós profissionais temos limites importantes, eu tenho os meus limites pessoais com relação a isso. Eu acho que a gente tem que, quando vai atender alguém, a gente tem que ter empatia. Eu não consigo ter, infelizmente, e eu descobri isso quando eu acabei identificando algumas situações, né, de agressores e de pedófilos ao longo da minha carreira. E eu acho que um profissional tem que saber o que ele pode ou não atender. Então, eu não é o tipo de demanda que eu atendo, mas em geral eles estão aí no caminho, no lugar da psicopatia, né? E eles se utilizam muito da sedução para conseguir captar aí a atenção. E nem todo profissional muitas vezes está habilitado e preparado e sabe como conduzir ou percebe que essa pessoa é um agressor, porque geralmente tem discursos muito ou vai para a via da sedução ou da religião, né? Deus te proteja, rezo por ti, tu é muito importante. E por trás desse discurso, muitas vezes está abusando de uma criança, né? Está se valendo, né, desse discurso todo para conseguir fazer esse movimento de agressividade. Então, é importante, né? A gente tem um capítulo sobre isso para avaliar, e a gente tem um outro capítulo sobre como se dá o tratamento. E aí, interessante, na parte de infância e adolescência, a gente tem a avaliação do pedófilo e o tratamento do pedófilo. E na parte 2, que é a parte do adulto idoso e da pessoa com deficiência, a gente tem a avaliação do agressor e o tratamento do agressor, justamente para a gente poder separar um pouco, né, o tipo de público. E é um tema importantíssimo, e eu posso estar falando uma bobagem absurda, eu não vi nada, nenhuma obra tão completa no nosso país, quiçá no mundo, vou dizer assim, né? Não vi nada tão completo, tudo sendo colocado no mesmo material. Por isso o nome compêndio, que dá essa ideia de completude mesmo. Excelente. Estamos aqui com Cristiane Bortoncello, né? A organizadora do livro Violência, Compêndio Teórico Prático sobre Vítimas e Agressores. Mas, Cris, como psicóloga, tá? Como é atender as demandas que envolvem esses diversos tipos de violência? Estamos falando aqui, né? Muitos estudantes devem estar nos assistindo, tal, né? O que você poderia falar a respeito, né, dessa demanda? Como é que funciona isso no dia a dia? Que dica que você pode deixar aí para quem está nos assistindo? Olha, Ricardo, eu já recebi muitos casos de pessoas que sofreram violência que nunca tinham contado para os seus terapeutas. E sempre que eu sinto que tem alguma coisa, eu pergunto. E acho que isso
ajuda, acho que, primeiro, assim, né, enquanto profissionais, a gente precisa estabelecer um bom vínculo com as pessoas que a gente atende. O vínculo, ele é indispensável, ele é imprescindível. E aí, a gente tendo um vínculo, a gente pode conversar sobre tudo e trabalhar sobre todas as questões, assim. Eu tô com 50 anos, né, e eu digo, assim, os nossos pais não são perfeitos, nem sempre a gente tem uma adolescência ou uma vida adulta perfeita também, né, porque perfeição não existe. E todos nós temos questões para trabalhar em psicoterapia. E eu gosto de fazer uma caminhada para voltar lá para trás e a gente poder mudar assim a história da gente. Então, toda vez que eu estou bem vinculada com o paciente, eu tento trazer todas essas questões de validação, de como é que ele enxergou seus pais, e a gente poder ir trabalhando tudo isso. É possível, eu já vi pessoas, eu já vivi na prática, pessoas que sofreram traumas muito importantes e significativos, e a gente fez trabalhos importantes e a pessoa parou de pensar tanto naquilo. Então, existe sim a possibilidade de mudar, ajudar realmente a mudar a vida das pessoas, mas para isso a gente precisa se debruçar, estudar, compreender sobre essas formas, entender como é que funcionam os tratamentos, porque a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Certamente, né, este livro, este compêndio, vai fazer diferença na vida de estudantes de psicologia, viu, dona Cris? A senhora sabia que estudante de psicologia paga meia na sinopse? Né? Então a gente botou ali, aliás, tem o cupom Entrevista 55, vai aparecer daqui a pouco aqui embaixo, Entrevista 55, enquanto este vídeo estiver no ar, dá 15% de desconto para você comprar no nosso site, mas na sinopse, os estudantes de graduação, se você está fazendo pós, nem chora, porque não vai levar, mas se você for graduando de psicologia, você tem 50% de desconto para comprar agora o livro da dona Cris Bortoncello, tá? Livros da sinopse, tá? Só da sinopse. Das outras editoras a gente não consegue dar. Mas, Cris, falando de estudante, né? Como é que esse compêndio pode contribuir com os estudantes e os profissionais da psico? Qual é o impacto que você gostaria que este livro deixasse aí, né, na área da psicologia, com seus colegas, nos estudantes de psico e na área jurídica, né? Que a área jurídica também trata a violência por um lado, aqui tem outro lado da história. Eu gostaria que esse livro fosse a Bíblia. Ai, que horror isso, tá? Não é uma coisa narcísica, tá, gente? Mas por quê? Por que eu tô falando isso, né? Sobre a Bíblia. Eu gostaria que todos pudessem ler. Eu gostaria que os advogados, os promotores, os juízes pudessem se debruçar para entender. Porque eu já vivi uma situação onde eu fui testemunha de uma pessoa que tinha sofrido violência e houve todo um despreparo de um advogado de uma parte e do laudo que foi feito e as decisões que foram tomadas foram decisões que não ajudaram a vítima. Então, por falta de conhecimento, por falta de preparo, é muito triste quando a gente vê isso. Então, assim, o meu desejo interno é que os alunos de psicologia possam se debruçar sobre isso. Eu não vou dar spoiler, tá, Ricardo? Mas eu já sei que tem universidades aí que vão colocar esse livro como leitura obrigatória. Eu fiquei muito feliz. Até nem tinha te falado isso ainda, estou falando aqui ao vivo agora. E porque a gente às vezes se forma, eu já fui aluna de graduação, e a gente se forma às vezes com o mínimo, com o básico, e a gente acaba atuando muito por instinto. Então, ter uma obra, e vou dizer para vocês, tem pessoas, autores que escreveram neste compêndio, que também são, já fizeram outros livros e são pesquisadores. Então, tem gente de muita qualidade nesse livro. Esse livro foi pensado, organizado, estruturado
ele tem tudo, assim, para crescer. E aí, a gente precisa, enquanto profissionais e seres humanos, nos unirmos mais. Eu quis juntar a galera do jurídico com a área psi, porque no final das contas todo mundo trabalha junto, entende? Então, misturar esse povo aí só dá coisa boa. Acho que é isso. É bem por aí. Eu acho que esse, né, Cris, esse é o legado que a gente pode deixar, entendeu? É se preocupar em produzir material, muitas vezes inédito, muitas vezes que ninguém nunca abordou, tocando em dedos na ferida. As pessoas estão muito cheias de dedo ultimamente. Tem que botar a gente tem que levantar, porque o assunto está aí. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? O assunto está ali, né? Quando eu fui falar do livro a primeira vez, Ricardo, eu fiz Olha como é que foi, né? Eu fiquei sabendo que tinha uma novela que estava dando, e essa novela tinha acontecido uma situação de violência, a menina estava revoltada, só tomava remédio, começou a tratar, e aí ia dar umas cenas lá, e eu falei, eu vou lá olhar essa novela. E eu fui assistir a novela. E aí, eu tô assistindo a novela, e aquilo vai tomando conta de mim. Peguei as minhas coisinhas e vim aqui para a clínica e gravei um vídeo. E o que eu falei? Eu passei por situações de violência. Eu não sofri abuso por um detalhe, né? Na verdade, enfim, na infância eu fui negligenciada, essas coisas todas que acontecem em muitas famílias. Mas eu tinha um vizinho pedófilo e o nojo me protegeu de sofrer abuso. Eu não sei por quê, porque na minha família a gente não conversava sobre essas coisas, entende? Mas eu não gostava daquele cara que chegava perto, que queria meio que se esfregar na gente, né? E depois, na adolescência, eu quase sofri violência física, né? Ou sexual, não sei. Na saída da faculdade, a rua estava escura, era perigoso, e o cara correu quadras e quadras atrás de mim. Eu me lembro da sensação até hoje. Até hoje, passados muitos e muitos anos. E depois da vida adulta, eu também sofri violência. E por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque eu assisti uma cena de novela e eu me lembrei dessas coisas de mim. E como seria se eu tivesse de fato vivido? E é isso que os nossos pacientes trazem, essa memória tão real, como se tivesse acontecido naquele momento. Então, a gente precisa que os profissionais estejam ferramentados para olhar para isso com respeito, com acolhimento e dar o suporte realmente necessário, porque, infelizmente, a nossa profissão não é uma profissão de vamos ali, cobra a consulta, é o dinheiro e pronto. Ela está muito além. Os advogados, os promotores, os juízes também, eles vão tomar decisões que vão mudar a vida da pessoa. Então, todo mundo tem que se debruçar mais sobre essa questão da violência para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que eu mais desejo. E você mencionou agora há pouco, né? É uma coisa que eu falo, né? Quem acompanha nossos programas e me conhece sabe, eu falo demais da questão do curso de psi hoje, e fiquei feliz aí com a notícia que você deu, que já tem faculdade que vai adotar, porque sim, né? A faculdade hoje não está formando mais psicólogos. Esses dias eu estava numa entrevista com um colega seu, e eu usava o termo entre aspas, né? Estamos formando psicólogos analfabetos funcionais. Ele falou assim, não, o termo certo, e ele falou que é certo, é analfabeto científico, entendeu? A psicologia está hoje, né, baseada em ciência, em estudo, né? A terapia cognitiva comportamental é isso, ou seja, vamos pegar, vamos testar, vamos fazer, vamos aplicar, né? E em cima disso começar a replicar os tratamentos. E hoje o que a gente vê são pessoas saindo da faculdade mal preparadas, não por culpa da faculdade em si, não quero botar, né? É que a psicologia evoluiu, né? Assim, esse aspecto a evolução é muito mais rápida do que a faculdade consegue arrumar a ementa. Então, enquanto isso não acontece, aí, ó, você buscar o conhecimento, né, em livros, em obras como essa que a gente está aqui entrevistando a Cris, que se propôs a abordar o tema como ele deve ser abordado. Não é ficar passando um pano, não. É botar o dedo na ferida, trazer capítulos pesados. Existem capítulos aqui pesados, são temas delicados, e que, de alguma forma, as pessoas
Os profissionais da área têm que ter acesso, porque não vai aprender isso na faculdade, né? E não pode querer aprender quando o caso bate na porta lá e, putz, e agora o que eu faço? Uma vez um colega seu me ligou e estava falando, ele falou, Ricardo, às vezes liga aluno aqui perguntando como é que ele não consegue fazer o diagnóstico. Chegou uma pessoa aqui, o que é? Formado. Aí você fala, meu Deus do céu, entendeu? Hoje não vamos muito longe. Tem universidades que nem exigem que a pessoa faça a cadeira, né, voltada para o diagnóstico. Exatamente. Então, em função disso, estamos aqui, enquanto editora, abrindo espaço para que profissionais, né, aqui, como a Cris, possam pegar o seu conhecimento e o conhecimento de outros profissionais, né, para entregar uma obra que pode ser chamada assim de compêndio teórico, né, prático sobre vítimas e agressores, que eu acho que o grande diferencial desse livro está nesse pontinho aí. Tem outros, mas esse é muito diferente. Mas, Cris, para finalizar, né, onde é que o pessoal que está nos assistindo pode te encontrar? Né? Você gostaria de compartilhar teus contatos, sua rede social, teus projetos? Agora é hora do jabá, já que eu tomamos aí 1 hora do seu tempo, não temos como te remunerar, né? Então a gente faz o jabazinho, então é hora de você dar um tchau para o nosso público, né? E aproveitar, botar teus contatos, teus projetos aí. Fica à vontade. Olha, vocês podem me achar no Instagram, no @CrisBortoncello, com 2 L's. Eu também tenho um canal do YouTube, que é psicóloga Cristiane Bortoncello, e sou proprietária de uma clínica aqui na minha cidade, que é a cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, que se chama Núcleo de Terapia Cognitivo Comportamental Cristiane Bortoncello. E me siga no Instagram, me mande direct, se eu puder te ajudar, com certeza. Eu tô com vários projetos aí esse ano, quem me acompanhar vai ver aí. Muito, muito feliz de poder estar participando desse momento aqui. Isso aqui é um filho que a gente pensado há muito tempo, que começou a dar o start no início da pandemia, e tivemos várias pessoas que aceitaram o convite e depois voltaram atrás por conta da pandemia que abalou muito, né? Então, eu estou muito feliz com essa obra. E nós também felizes em podermos ter produzido esse material, agora distribuído. Mais feliz fiquei sabendo hoje pela notícia que você acabou de me dar, que já tem, eu tenho certeza que esse livro aqui tem que virar ementa de muita faculdade de psi, tá? Não tem como escapar disso, né? E o cupom Entrevista 55 tem 15%, o estudante da Sinopse tem 50% para comprar o livro, e se você está reclamando, faz o seguinte, não quer pagar nada, também pode. Entra no site da Sinopse agora, vai lá, monta uma lista de presente, bota os livros que você quer, manda para todo mundo que você quer, que você tem aí de parente, amigo e tal, e não paga nada. Você quer pagar nada no livro da Cris? Não paga, só fazer a lista de presente no seu aniversário, na sua formatura, no dia da piscina, no dia do avô, da mãe, do tio, tem dia para tudo, você pode ter esse livro de graça. Cris, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por mais uma vez ter confiado mais um filho teu para a gente tomar conta e publicar aqui, né? E para você que nos assistiu, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, dar o like no vídeo, habilitar o sininho e compartilhar esse link para que a gente fure a bolha e o YouTube entregue o nosso conteúdo. O YouTube adora entregar conteúdo de fofoca, de treta tal. Sério? Então vamos começar a fazer fofoca. Conteúdo sério é difícil, mas a gente fica aqui no nosso canalzinho e batendo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cris, um beijo grande, um abraço grande para você que nos assistiu. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.